Entre os séculos X e XV, uma série de acontecimentos desencadeados pelo intenso crescimento demográfico promoveu profundas transformações no mundo feudal, nas atividades econômicas, na forma de fabricar bens, na organização social, na ordem política. Essas mudanças redefiniram as sociedades da Europa Ocidental. À economia rural somaram-se as atividades desenvolvidas no meio urbano. A rígida ordem social, por sua vez, foi transformada pela consolidação de novos grupos sociais, em especial a burguesia. O poder político, até então fragmentado, acabou sendo centralizado na figura do rei. O conhecimento restrito, em grande parte aos mosteiros e às abadias, transferiu-se aos poucos para o mundo leigo. Até mesmo as práticas da igreja passaram a sofrer fortes contestações, que resultaram em profundas rupturas na comunidade cristã. Muitas dessas transformações se estenderam pelos séculos seguintes, influenciando inclusive a Revolução Francesa em 1789. Esse período entre os séculos X e XV é tradicionalmente denominado pelos historiadores como Baixa Idade Média, e foram cruciais para a formação do mundo contemporâneo. Dele fazem parte acontecimentos como o Renascimento, a Reforma Protestante e o início da Era das Grandes Navegações. Conforme nós vimos anteriormente, os feudos eram autossuficientes, ou seja, as trocas de mercadorias eram raras e ocasionais. Porém, a partir do século XI, houve um grande desenvolvimento mercantil. Com a mão de obra disponível, a sociedade feudal passou a produzir ainda mais, ampliando as áreas de cultivo. Maiores produções geraram um aumento do excedente agrícola, que passou a ser trocado em feiras e em pequenas cidades que foram se formando. O crescimento econômico fez surgir inúmeras feiras, onde ocorriam trocas de mercadorias vindas de vários pontos da Europa, da África e da Ásia. As cidades eram conhecidas pelo nome de burgos, e as pessoas que as habitavam eram chamadas de burgueses. Os burgueses dedicavam-se à produção de artigos nas oficinas artesanais, à atividade comercial e ao empréstimo de dinheiro a juros. Os mais ricos e poderosos eram principalmente os grandes mercadores. Em algumas cidades, os burgueses da mesma origem étnica ou religiosa viviam em bairros separados, como era o caso dos judeus e dos muçulmanos. Os trabalhadores das oficinas artesanais e os pequenos comerciantes formavam a grande maioria da população das cidades. Abaixo deles estava uma população heterogênea, em geral muito pobre, que não tinha trabalho fixo e muitas vezes era obrigada a mendigar. Com o aumento da população urbana, surgiram novas ocupações profissionais e novas formas de organização de trabalho e de produção. Entre as várias atividades artesanais, a que mais se destacou foi a produção têxtil. Mesmo assim, a produção continuou sendo modesta e não havia de fato uma grande divisão do trabalho. As cidades europeias, na Idade Média, pagavam impostos aos senhores feudais. Algumas conseguiram comprar sua liberdade por meio de cartas de franquia. As cidades dependiam do mundo rural para obter matérias-primas, gêneros agrícolas e até mesmo pessoas para os trabalhos urbanos, ao contrário dos senhorios que eram autossuficientes. Nas cidades, começaram a se desenvolver diversas profissões, como construtores e pedreiros para os edifícios e muros. Além desses, sapateiros, alfaiates, ferreiros, carpinteiros, tecelões e todo tipo de atividade necessária à produção de mercadorias para os seus habitantes. Na produção artesanal, haviam os mestres de ofício, que eram os donos das oficinas e todos os instrumentos de trabalho. Eles formavam a camada mais privilegiada do sistema artesanal da Idade Média. Com eles trabalhavam os aprendizes e os jornaleiros. Os aprendizes eram jovens livres que dependiam do mestre para trabalhar e aprender o ofício. Grande parte deles ingressava nas oficinas com 10 ou 12 anos de idade. Em geral, não recebiam salário, apenas alojamento, alimentação e vestuário. Os jornaleiros eram trabalhadores especializados que exerciam uma atividade por jornada, recebendo uma remuneração correspondente. Os mais habilidosos podiam, com o tempo, juntar dinheiro, montar sua própria oficina e tornar-se mestre. Em geral, os artesãos que desempenhavam uma mesma atividade formavam uma corporação de ofício.
Essa associação controlava a qualidade e o preço dos produtos e protegia os artesãos da concorrência. A partir do século XI, principalmente entre os séculos XII e XIII, as atividades comerciais tiveram grande desenvolvimento no Ocidente europeu. No início, os mercadores viajavam de um lugar para outro para vender as suas mercadorias, e, em geral, alimentos, peles e objetos. Eles comercializavam seus produtos tanto nas cidades quanto nas feiras, realizadas em locais e datas fixas. Entre as feiras destacavam-se as da região de Champagne, na França, localizada entre as duas grandes áreas de comércio internacional, o norte da Península Itálica e a região de Flandres. O comércio internacional, especialmente com o Oriente, era o que gerava os maiores lucros. No entanto, à medida que as cidades se desenvolviam e a atividade comercial se expandia, criaram-se nos centros urbanos estruturas mercantis permanentes. As trocas, em nível local, intensificaram-se, a circulação monetária cresceu e, em decorrência disso, as grandes feiras declinaram. As cruzadas possuem um papel muito importante no reaparecimento da vida comercial e no surgimento de novas cidades na Europa medieval. As cruzadas possibilitaram a reabertura do mar Mediterrâneo aos comerciantes europeus após séculos de domínio islâmico. Com as rotas do mar Mediterrâneo, restabeleceu-se o comércio entre o Ocidente e o Oriente. As mercadorias orientais, como sedas, perfumes, especiarias, porcelanas, marfim, eram transportadas aos portos da costa europeia no Mediterrâneo e depois revendidas para outras regiões do continente. Tratava-se de uma atividade, em grande parte, monopolizada por negociantes genoveses e venezianos. Com a ampliação do comércio, estabeleceram-se ainda rotas marítimas e fluviais e terrestres ligando o norte ao sul do continente europeu. À medida que o comércio se intensificava, começaram a ser organizadas confederações. Conhecidos como Hanzas, elas reuniam mercadores de diversas cidades interessados em defender seus interesses. Entre as confederações que dinamizaram o comércio e os centros urbanos, destacou-se a Hansa Teutônica, que congregava os comerciantes das cidades germânicas da região costeira do Mar do Norte e do Mar Báltico. Posteriormente, a organização transformou-se na Liga Hanseática, integrando comerciantes de cerca de 90 cidades, com entrepostos tanto no Ocidente quanto no Oriente.